Dia Mundial da Voz e algumas pessoas que fazem da voz um instrumento de trabalho, como jornalistas e músicos, dificilmente procuram um especialista para consulta de otorrinolaringologia e também não sabem, muitas vezes, dos cuidados a ter com esta importante ferramenta. Os assuntos mais importantes do país passam pelo Debate Livre, o programa de maior credibilidade da televisão angolana, agora com Amílcar Xavier. A voz é uma ferramenta fundamental do ser humano. Isto é daquelas coisas que já nasce connosco. Devemos cuidar da voz dentro daqueles requisitos que o próprio médico aconselha, não é? Uma alimentação equilibrada, rica em fibras e proteínas, evitar cigarro. A voz é o som emitido através das pregas vocais. Este instrumento facilita no processo de comunicação entre as pessoas, salvo por deficiência motora. Para algumas profissões, a voz é um elemento imprescindível. Além de usar a voz para me comunicar com as pessoas, também uso a minha voz para cantar. Você sabe quem eu sou? Sou de Angola e eu sei quem somos nós. Somos grandeza. Não sei o que seria de mim se não pudesse usá-la para fazer rádio, para fazer apresentações. Enfim, eu tenho que dar graças a Deus por ter a voz que tenho. Só que são poucos os profissionais da voz que se preocupam em consultar um otorrinolaringologista para saber do estado da sua voz. Não venhamos cá com histórias, não concretamente, mas é claro que eu vou lendo e sei de algumas coisas que nós devemos ter em atenção para não prejudicar a nossa voz. Boa tarde e sejam todos bem-vindos. Este é o programa da família angolana. Pessoalmente, tenho estado a cumprir com requisitos básicos, não é? Que se aprendem como, por exemplo, não perder noites, evitar de forma exagerada consumir bebidas frescas. Curiosamente, Clara Monteiro dos Santos nasceu num dia como hoje. Está de parabéns hoje? Estou. Mais um ano de aniversário. E desde os anos 80 a usar a voz com rigor através do canto, Clara tem noção que o mau uso dela pode provocar sérios problemas. Para falar a verdade, não tenho assim grandes cuidados, mas evito beber água gelada, evito beber bebidas muito geladas. Uma vez ou outra faço um gargarejo com um bocadinho de água morna com sal. Só. A voz é o dom e também pode ser adquirida. Sobre esta questão, Afonso Quintas mostra-se preocupado. Olha, eu não sei se as vozes são mesmo inconfundíveis. Eu tenho esta sorte ou este azar da minha voz ser facilmente imitada. Desde 16 de abril de 2003 que se comemora o Dia Mundial da Voz. Os profissionais da voz procuram neste dia refletir sobre a importância deste instrumento. O tomate foi a cultura mais afetada pela praga. E para falar do Dia da Voz, é nosso convidado o professor de Fonética e Fonologia e que também é membro da ERCA, Carlos Alberto, melhor. Carlos Alberto, muito boa noite e bem-vindo ao Jornal da Zimbo. Que importância tem a fonética e a fonologia hoje nas pessoas que usam a voz? Estou a falar concretamente de jornalistas e também músicos e outras pessoas que usam também como instrumento de trabalho. Bom, eu vi a peça, por acaso hoje, durante todo o dia, pude ouvir algumas rádios a falarem sobre a efeméride do Dia Mundial da Voz e quase todos estão muito virados, graças a Deus, que tem esta voz e mais questões que têm a ver com a fonética acústica, porque na verdade a nossa voz é fruto de um sistema do aparelho fonador que nós temos e que muita gente não compreende e depois atribui a Deus essa questão da voz, mas que na verdade é estudado, não é? A fonética acústica estuda isso, porque é que cada um de nós tem a sua voz, porque é que você tem a voz que tem, por causa dos instrumentos, por causa do aparelho que você tem, as cordas vocais, o aparelho fonador, a cavidade nasal, a cavidade bucal, tudo isso influencia para que nós tenhamos a voz que nós temos. Porque, na verdade, a voz é o quê? É a emissão de ar. Ar que sai dos pulmões, não é? Nós inspiramos e expiramos este nosso processo. Por isso é que nos mantemos vivos, porque se alguém tapar o nosso nariz e a nossa boca, nós morremos.
Então, nós precisamos do ar para inspirar, ok? Recebemos o ar que nós respiramos para sustentar os nossos pulmões, e quando os pulmões enchem, faz o inverso. O ar passa pelos alvéolos, pela traqueia, pela faringe, a laringe, essas zonas da laríngea, passa aqui pelas cordas vocais, e o ar em contato com as cordas vocais é que depois, com o processo da boca, esta nossa cavidade nasal e a cavidade bucal, transforma o ar em som. Ok? Quer dizer que se eu pegasse o seu pescoço e fizesse um transplante para mim, eu teria a sua voz. Ok? É preciso que as pessoas percebam isso. Nós temos a voz que temos por causa dos instrumentos que nós temos, ok? Dos órgãos que nós temos. Nós temos diferentes cordas vocais, por isso é que alguns têm uma voz mais forte, mais grave, que as pessoas dizem com um tom mais grave, com um tom mais fino, mais agudo. Então isto é em função do nosso sistema. Mas eu não gostava de ir nesta conversa, que muitos foram mais por aí, por essa questão do sistema acústico, que é a fonética acústica, que estuda essa questão da produção do som, porque depois tem a ver com o nosso ouvido, como é que nós captamos a voz do outro, porque o nosso ouvido não capta as coisas da mesma forma. As pessoas que nos estão a ouvir neste momento não estão a ouvir da mesma forma que a ouvidas estão a ouvir. Que muitas pessoas não conhecem os tons e as matizes da voz. É aqui que reside a força da linguagem humana, da expressão humana. Exatamente, porque o sistema acústico é exatamente isto. A fonética acústica estuda isso. E é uma área que nós ignoramos. O nosso sistema de ensino não estuda a fonética como tal, que é uma pena. Por isso é que depois nós não percebemos bem porque é que quando estamos roucos, porque é que acontece isso. Alguns atribuem a questões sobrenaturais porque não percebem bem esta questão, porque o nosso sistema de ensino não facilita para que nós estudássemos a fonética. Está a dizer que a fonética é ignorada pelo nosso sistema de ensino. Todo este processo do sistema do som devia ser aprendido nas escolas desde o ensino básico. É o nosso déficit. É o nosso déficit. Por isso é que nós temos jornalistas que estão a trabalhar nas rádios, nas televisões, e uns pronunciam uma palavra de uma forma e outros de outra forma, porque não estudaram isso. Porque o nosso sistema de ensino ignora o estudo da fonética e da fonologia. Mas nós temos um estudo também um bocadinho mais aprofundado. Essa coisa do sistema do som. Não, porque Laurinda, nós usamos a fala para nos comunicar. E não comunicamos só na televisão, só na rádio, mesmo no dia a dia. Então, os nossos filhos precisam de aprender como é que se fala de acordo com a variante padrão do português que nós usamos em Angola. Este aqui é o problema. Esta é uma área de pouco se fala, não é? Exatamente, porque nós não podemos só estudar a escrita. Como é que é o nosso sistema de avaliação nas escolas? Na língua portuguesa. É escrita, interpretação de texto, fazer análise do texto e tal, tudo escrito. Depois a técnica de expressão oral. Não se faz. Quer dizer, e é aí onde está o nosso déficit. Quem trata disso é a fonética e a fonologia, que tratam do estudo dos sons da língua portuguesa, que é uma área que justamente as nossas escolas, nosso sistema de ensino, o nosso governo não aposta. Por isso é que nós temos, e eu apontei aqui coisas enquanto estive à espera, jornalistas nessa estação que pronunciaram palavras com um duplo sentido. Contratação, república. Quer dizer, porquê? Porque nós não estudamos isso. Ignoramos a fonética e a fonologia. E nós devemos, neste dia da efeméride, nós devemos começar a tratar isso de forma séria. Porque alguém que vai ao microfone, nós também nós jornalistas, temos sentido pedagógico, não é? As pessoas que nos ouvem têm que perceber, não, ele pronuncia a palavra daquela forma, então é assim que se pronuncia, nós somos um modelo. Mas nós aqui também, Carlos Alberto, aqui abre-se também uma outra questão que tem a ver com as próprias línguas nacionais, a influência. Isso é uma questão que realmente também é uma questão de facto interessante. Para mim isso é um falso problema. Porquê? Em Portugal, as pessoas não falam da mesma forma. As pessoas que vivem no Porto não falam da mesma forma que vivem em Braga, não falam da mesma forma que vivem em Lisboa. E existe uma língua padrão, uma variante. Exatamente, existem os regionalismos. Portanto, isto não é uma questão só da Angola. Não é? Há a questão do betacismo, os portugueses que trocam o V pelo B, não é? Em vez de dizer vinho, dizem binho. Esta questão. E também há outra questão, né, que tem a ver com a história do galego, o castelhano, não é? A influência da zona. Nós também tudo temos histórico da tudo histórico, nós também temos este problema. Se fores para a Inglaterra, ou se for para a Inglaterra, Laurinda, vai ver também que o inglês de Londres não é igual ao de Manchester. Okay? Há sempre uma variação na língua. Não existe em nenhuma parte do mundo uma língua fixa.
As línguas têm variantes. Agora, o que os governos fazem é adotar uma variante padrão para que se unifique. Estamos hoje num dia especial e também de alguma reflexão e que esteve aqui a tocar em alguns pontos essenciais. Qual é o conselho que deixa para os profissionais da voz, principalmente os jornalistas? Estudar a fonética e a fonologia, para mim, e porque é uma ciência que está na gramática, a gramática normativa, as nossas escolas, e não deixo só para os nossos jornalistas, deixo também para o nosso governo, para o nosso sistema de ensino, nós devemos refletir bem como é que nós estamos a estudar a língua portuguesa. Porque, do meu ponto de vista, estamos a estudá-la mal e é por isso que nós temos pessoas com estas aberturas, que eu estava aqui a dizer da contratação. Exatamente. Às vezes nós fechamos quando não devemos fechar.